24, às vezes eu vou estar orando, agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estar na tua casa, de poder adorar o teu santo nome, de podermos estar em comunhão, de podermos, ó Deus, ser escolhidos do Senhor. Pois a palavra do Senhor declara que antes de nós escolhermos o Senhor já havia nos escolhido. Que o Senhor nesta noite possa falar através da tua palavra, que o Senhor possa completar o momento de louvor e adoração ao Senhor nesta noite, através da tua voz falando conosco. Que a tua palavra seja vida para nós nesta noite, e que os nossos ouvidos e, em especial, os nossos olhos se abram para a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem visto ou tido uma visão de anjos, aos quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, aos quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Amém? Que o Senhor possa nos conduzir agora para recebermos mais dele nessa noite. Ungidos para a missão do reino. O Senhor, Ele trouxe ao meu coração uma palavra a respeito de como a visão precisa se abrir. A verdade é que
como eu disse através da oração aqui, fomos escolhidos pelo Senhor. A palavra do Senhor diz no livro de João, capítulo 15, no versículo 16, que não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos enviei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. Então nós fomos escolhidos pelo Senhor para sermos representantes dele, para sermos filhos comissionados para cumprir a missão que antes era dele, que ele cumpriu e agora se estende a nós. A Bíblia nos mostra aqui no livro de Lucas, no capítulo 24, 2 discípulos que estavam em Jerusalém, que haviam presenciado tudo aquilo que havia acontecido com Jesus. Eles já tinham ouvido a respeito de tudo quanto Jesus, não somente o próprio Jesus, mas os profetas também ministraram e pregaram a respeito de Jesus. Eles sabiam de qual era a ordem que Jesus havia deixado para os discípulos. Nós, nesse ano, como eu disse, nós estamos com o tema o quê? Ungidos para a missão do reino. Meus irmãos, para executar a vontade de Deus de forma plena, nós precisamos ser ungidos. Nós precisamos ter sobre nós a unção de Deus. Sem a unção de Deus, sem a unção do Espírito Santo em nós, é impossível você realizar a vontade de Deus de forma plena. A Bíblia diz para nós que o que quebra o jugo é a unção. O próprio Jesus, na pessoa do próprio Jesus, sendo Filho de Deus, sendo 100% Deus, mas também 100% homem, a Bíblia nos ensina que ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com virtude. E aí, a partir da unção que Jesus recebeu, a Bíblia declara que ao qual andou por toda parte, fazendo bem, curando os enfermos, libertando os oprimidos, porque Deus era com ele. Então a Bíblia traz para nós aqui que estes homens, eles conheciam tudo aquilo que havia sido ensinado. Eles conheciam tudo aquilo que havia sido pregado. E Jesus, no primeiro momento, vem trazendo à memória desses homens aquilo que havia sido ensinado. A Bíblia traz para nós que aqueles homens caminharam cerca de 60 estádios. Eles estavam saindo de onde era para ficar e indo para um lugar que não era para ir. Porque a ordem de Jesus, antes mesmo dele subir aos céus, ele deixou bem claro para os discípulos, dizendo: olha, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqueles homens, mesmo conhecendo a orientação, eles percorreram um caminho diferente. E não é diferente muitas vezes com cada um de nós. Nós conhecemos a instrução, nós conhecemos a direção, mas nós começamos a andar no caminho oposto. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa noite, ao qual eu também recebi. Que mesmo andando na direção que não é para andar, mesmo colocando os nossos pés em caminhos que não é para ir, mesmo colocando os nossos pés muitas vezes para Emaús. Emaús significa um lugar quente, um lugar de águas quentes. Mesmo você talvez procurando um caminho do conforto, no caminho aparece um que se chama Jesus Cristo. Aqueles homens estavam indo para um caminho que não era para eles irem, mas a Bíblia diz que Jesus vai ao encontro deles. Jesus lhes aparece no caminho e Jesus começa a mostrar para aqueles homens a verdade através das Escrituras. Meus irmãos, se você está sinceramente entregue ao Senhor, mesmo que muitas vezes você esteja tomando um caminho errado, o Senhor vai te alcançar. Eu quero profetizar sobre a sua vida que, irmãos, não basta apenas nós estarmos na
Porque, deixa eu te dizer uma coisa, você pode esquecer Jesus estando dentro do templo. Em um contexto diferente, eu comecei a me lembrar de Lucas capítulo 2, versículo 41, onde José e Maria, eles sobem ao templo para a festa. E Jesus, na idade de 12 anos aproximadamente, vai com eles. Mas a Bíblia vai dizer que, quando eles retornam da festa, Jesus fica no templo. Jesus é esquecido no templo por Maria e José. E quando eles já estavam a caminho de volta, eles, opa, está faltando alguém. Irmãos, eu quero te dizer que muitas vezes você pode estar dentro do templo, você pode estar dentro dessas quatro paredes, mas você pode se esquecer de caminhar com Jesus. Você pode estar com os seus olhos fechados e não estar de fato caminhando com Jesus na sua companhia. Estes homens, a Bíblia vai dizer que eles, ao longo de todo aquele caminho, eles ouviam a respeito da Escritura, começando lá dos profetas, mas isso não foi suficiente para que os olhos deles se abrissem. Eu quero te dizer que você pode vir a esta casa, você pode ser ministrado todos os dias, mas é possível que os seus olhos ainda assim não se abram. Mas como eu disse, há uma boa notícia para mim e para você, porque Deus, no seu infinito amor, Ele envia um, que é aquele que tem a missão de abrir os olhos daqueles que estavam em trevas, de abrir os olhos daqueles que achavam já estar caminhando com Ele, mas estavam enganados. Você acha que o fato de nós estarmos aqui é um privilégio, mas é um privilégio que pode ser desperdiçado se nós não nos voltarmos de maneira sincera para o Senhor, pedindo que de fato Ele abra os nossos olhos. Eu fiquei pensando, irmãos, a respeito de uma igreja chamada Laodiceia. Eu quero que você abra comigo em Apocalipse capítulo 3. No primeiro momento veio apenas um pequeno versículo. Um pequeno versículo falando a respeito dessa igreja. Mas que o Senhor continuou ministrando ao meu coração em relação a isso. Apocalipse capítulo 3, no versículo 14, diz assim: era uma carta para a igreja que estava em Laodiceia. Versículo 14: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, esse versículo me veio ao coração. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E o final é que falou mais ao meu coração: e colírio para te ungires os olhos, a fim de que vejas. Meus irmãos, João, ele está falando aqui para uma igreja de Laodiceia que, na teoria, tinha tudo, se achava abastecida, se achava rica e próspera, mas na verdade a Bíblia diz que eles eram pobres, miseráveis e nus. Mas, como eu disse, a palavra de Deus, ela não é uma palavra que vem apenas para
esperança de um amanhã melhor. Ela traz consigo a esperança de um logo após melhor. Porque a orientação aqui é: pega aquilo que você tem como riqueza de fato. E aí eu quero te dizer, irmãos, que a maior riqueza que você tem na sua vida é, respira assim comigo, assim, ó, é o fôlego de vida. A maior riqueza que você recebeu da parte de Deus em Cristo Jesus é o fôlego de vida. Em Eclesiastes tem uma expressão que eu admiro muito, que fala assim: melhor é o cão vivo do que o leão morto. Melhor é o cão vivo do que o leão morto. Meus irmãos, depois que morreu, se não for vontade de Deus soberana, acabou. Eu digo vontade de Deus soberana porque eu já vi Eliseu morto ressuscitar alguém, segundo as Escrituras. E a Bíblia diz para nós que o fôlego de vida que Ele nos dá é a oportunidade de nós mudarmos aquilo que está errado na nossa vida. E a Bíblia diz para nós que aquela igreja de Laodiceia, qual que era o problema dela? Qual que era o principal problema dela? Era recurso financeiro? Não. Era prosperidade segundo aos seus olhos, riqueza? Não. Faltava-lhe a visão. A visão daquilo que de fato é importante. E esse versículo que eu li no final, dizendo: te aconselho. Era um conselho, irmão. O bispo Valadares ministrou aqui na semana passada que na multidão dos conselhos há sabedoria. Conselhos que vêm do Senhor, conselhos que vêm segundo corações inspirados pelo Senhor. E aqui o apóstolo João ele está dizendo: olha, eu te aconselho que compre colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino há quantos anos. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, você está entendendo o privilégio que Deus, através de Cristo Jesus, está dando para mim e para você? Ele está pegando alguém que está no templo, na igreja, inserido no corpo, mas que está andando de maneira errônea, está lhe dando a oportunidade de ser lavado, de ser comprado. E aí, olha o privilégio que ele está dando. Olha, se arrepende, seja pois zeloso com as palavras que eu estou te dando. E sabe qual é a oportunidade que eu vou te dar? De você se assentar no trono. Irmãos, eu não consigo nem mensurar a grandeza do que está sendo dito aqui. Porque nós, sendo pecadores, falhos, alcançados por Cristo, e a Bíblia está dizendo que eis ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei como um Pai no seu trono. Irmãos, sinceramente nós só vamos ter a dimensão do que está sendo escrito aqui, do que está sendo dito aqui, quando nós estivermos com Cristo eternamente. Porque é algo que não entra, eu acho, na imaginação. Talvez o Senhor um dia possa te dar a graça de te revelar de maneira plena isso, mas hoje eu não consigo mensurar. Mas o que eu quero abordar aqui é que ele, Jesus, ele começa a falar com aqueles dois homens no caminho de Emaús a respeito de tudo quanto havia sido dito.
tudo quanto havia sucedido. E o desejo de Jesus na minha vida e na sua vida é iluminar os nossos olhos, para que nós possamos ver de fato como Ele deseja. E aí, a partir do ver como Ele deseja, nós possamos agir e viver como Ele deseja. Jesus veio para iluminar a nossa vida e nos devolver a visão. Salmo 146, no versículo 8 diz: o Senhor abre os olhos dos cegos. Você pode colocar para nós ali, eu anotei alguns textos e eu acredito que ele vai ser mais rápido para a gente anotar. O Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Nesse texto, o salmista, já fundando ali o livro de Salmos, que ele já caminha para os capítulos finais, ele começa a falar de como o Senhor alcança aqueles que de fato o buscam e se rendem a Ele. Em Isaías capítulo 47, versículo 42, versículo 7 fala: para abrires aos olhos aos cegos. Ali a Bíblia está falando a respeito do servo do Senhor, do servo do Senhor apontando para o Messias. Diz: abrirá os olhos dos cegos, libertará da prisão os cativos, livrará os que estão em calabouços escuros. Esse texto de Isaías 42 vai discorrer a respeito do servo do Senhor, a respeito da pessoa de Jesus e da sua missão. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4 ao 6, a Bíblia mostra como que o Deus desse século, e aqui eu faço um asterisco para dizer o Deus com letra minúscula, irmãos, porque o Deus desse século, a Bíblia fala que Ele está cegando o entendimento. Coloca para nós lá, por favor. O Deus com letra minúscula. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Versículo 5: não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus quem disse: 6. Pois Deus quem disse: haja luz na escuridão, e quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o livro de João fala que aquele povo que estava em trevas viu uma grande luz. Nós fomos alcançados por Deus através de Cristo Jesus, de maneira que Ele abriu os nossos olhos. E nesse tempo, o diabo, ele tem cegado muito os olhos daqueles que não creem. E nós temos que tomar muito cuidado para que nós que somos os que creem, não fiquemos cegos também. Porque, irmãos, a Bíblia fala que, principalmente em uma palavra para nós líderes, que um cego guiando o outro, irmãos, o lugar que nós vamos cair vai cair os dois no buraco. Os dois. Já pensou? Deus nos dê a graça de permanecermos de pé. Mas a Bíblia também nos fala que em Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18, que o Deus, como eu disse, Deus com letra minúscula desse século, está cegando o entendimento de muitos. Irmãos, você já pregou para alguém falando de Jesus, falando das maravilhas de Jesus, da verdade de Jesus, e a pessoa te ignorou, ou a pessoa nem quis receber, ou a pessoa bateu o pé e fala: não, eu não acredito nisso. Você pode mostrar fatos, você pode mostrar testemunhos verdadeiros, mas a pessoa insiste em não receber a verdade, porque a sua mente está cauterizada. Se o Espírito do Senhor não alcançar de fato uma profundidade
de libertação naquele coração, entra aqui e sai aqui. Mas o nosso papel é proclamar. No versículo de número 17, primeiro ano, por favor, fala assim: peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que chamou e a rica gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. A minha tradução está um pouco diferente, tá? Para que os olhos do seu coração sejam iluminados. O Senhor, através de Cristo Jesus, ele veio nos trazer essa iluminação para que de fato nós vejamos a verdade e possamos andar nessa verdade. Meus irmãos, o Senhor, através de Cristo Jesus, quando ele nos faz assentar à mesa com ele, sabe o que é? Ele está nos chamando para um momento de comunhão, um momento mais perto, para que ele possa se revelar a nós. E quando o Senhor se revela a nós, os nossos olhos se abrem. A Bíblia vai dizer que quando foi que aqueles dois homens a caminho de Emaús reconheceram que Jesus era Jesus, quando eles se assentaram à mesa, quando Jesus, no partir do pão, aqueles homens, vamos voltar lá no texto de Lucas 24, a Bíblia fala que eles estavam à mesa e Jesus toma a atitude de partir o pão. No versículo de número 30, fala assim, Lucas 24, 30: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Irmãos, quando chega o momento do Senhor estar à mesa conosco, ele vem ao nosso encontro e tudo aquilo que nos impedia, num primeiro momento, nem mesmo as Escrituras foram capazes de abrir de fato os olhos daqueles homens para que eles já reconhecessem que era Jesus. Depois, irmãos, eles até mencionam, não nos ardia o coração. Eles sentiam algo diferente, mas nem esse algo diferente foi capaz de fazer eles reconhecerem a pessoa de Cristo. Deixa eu te dizer nessa noite uma coisa: não viva pelo que você sente. Não viva pelo que você sente. Eu não senti nada no culto hoje. Eu não senti nada no culto hoje, então não aconteceu nada. Não viva pelo que você sente. Eu e você somos chamados para viver pela fé. A fé em Cristo Jesus, a fé no Filho de Deus, na fé naquele que morreu, ressuscitou e está vivo. A Bíblia diz que eles sentiam, mas ainda não criam. Quando o pão foi partido, e eu fico pensando, irmãos, Jesus era um convidado com eles. Jesus, ele era alguém que estava a caminho ali, que foi constrangido para ficar com aqueles homens. Agora eu fico pensando, se alguém é convidado na minha casa, a pessoa ela toma a atitude de partir o pão. Não é você que serve o convidado, não, mas aquele convidado ali chamado Jesus. Ele tomou a iniciativa de partir o pão. E no momento do partir o pão, eu creio que eles viram as mãos de Jesus. Eles viram os cravos que foram ali. Eles viram as marcas, né? E a Bíblia diz para nós: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras?
E aqui eu quero enfatizar esse momento para terminar. E na mesma hora, levantamos. Vamos por partes. E na mesma hora, aqueles homens vinham de Jerusalém, porque eles estavam de certa forma fugindo daquele ambiente. Depois de tudo que havia acontecido, já se havia passado os 3 dias, e aqueles homens estavam com medo, e eles estavam agora tomando a direção contrária. Portanto, quando Jesus está chegando com eles, eles constrangeram Jesus por causa do perigo que eles disseram que havia lá. Mas quando eles tiveram os seus olhos abertos, eu lembro do texto que Paulo ele cita, que não tento a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a carreira que me está proposta. Meus irmãos, quando aqueles homens tiveram os olhos abertos, eles não se preocuparam com o perigo da hora, eles não se preocuparam com as circunstâncias, eles imediatamente tomaram uma atitude, se levantaram e voltaram para Jerusalém. E aí veio muito forte ao meu coração que quando os nossos olhos se abrem, nós voltamos de fato para cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Você está aqui hoje plantado pelo Senhor. Você está aqui na comunidade Batista Shalom Internacional do São Evaldo de Azevedo, plantado pelo Senhor. E tem 2 situações que podem acontecer na sua vida e na minha vida. Eu posso estar plantado aqui e não cumprir a missão do reino. Eu posso estar plantado aqui, eu posso vir aqui todos os dias, todos os cultos e não cumprir a missão do reino a qual o Senhor me confiou. Porque os meus olhos estão fechados. Mas também, se o Senhor Jesus nos alcançar de uma maneira como alcançou esses homens, imediatamente nós vamos o quê? Nos levantar. Imediatamente quando fomos alcançados pelo Senhor, nós vamos nos levantar para cumprir a missão, para obedecer a direção que foi dada por Jesus. Irmãos, quando os olhos daqueles homens se abriram, eles não se preocuparam com o perigo, eles não se preocuparam, eles tinham acabado de chegar de 60 estádios de caminhada, mas eles se levantaram e colocaram seus pés a caminho de volta desses outros 60, porque eles tinham uma direção que era para ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. A Bíblia fala que na mesma hora, eu até gosto de olhar esses detalhes, porque tem coisas na Bíblia, irmão, que a gente acha que Jesus falou aqui e na mesma hora aconteceu, ou na mesma hora eles fizeram. Não, tem coisas na Bíblia que Jesus falou aqui, passou dias, meses, anos, mas a Bíblia está dizendo para nós que quando eles tiveram os seus olhos abertos, na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Aí outra coisa que é interessante, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Ou seja, tinham aqueles que já estavam em obediência. Tinham aqueles que já estavam obedecendo a direção que havia sido dada. Já tinham aqueles que já estavam ali reunidos, com medo, pensando no que poderia acontecer. Mas aqueles homens, quando os olhos deles se abriram, eles voltaram para junto desses. E a Bíblia fala que eles voltaram e acharam reunidos os 11 e os outros com eles, aos quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que essa informação de Jesus ter ressuscitado e que ele já havia aparecido a Simão, eles já conheciam, eles já sabiam, eles já tinham essa informação. Mas sabe o que eles não tinham? A revelação. Quero te dizer nessa noite que a informação sem revelação não vai produzir nada. Tem muita gente que conhece Jesus, que sabe que Ele é o Filho de
E é por isso que tem muita gente que, infelizmente, vai para o inferno sabendo de tudo isso. Tem muita gente que vai morrer sabendo que Jesus poderia salvá-lo. Tem muita gente que vai morrer sabendo que Jesus poderia salvar sua família, mas vai morrer porque não entrou no âmbito da revelação. Eu quero citar apenas o apóstolo Pedro, que em um determinado momento entrou no campo da revelação. E quando ele entra no campo da revelação, aí também Jesus entra no mesmo campo com ele. A Bíblia menciona que em um determinado momento, a Bíblia diz que Jesus com os discípulos ali diz: uns dizem que o Senhor é João, outros dizem que é Elias. E a Bíblia vai dizer que Jesus aborda eles dizendo: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a Bíblia vai dizer que Jesus dá esta palavra para Pedro: não foi carne nem sangue que te revelou. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro, ele tinha a informação que todos os outros discípulos também tinham, mas Pedro entrou num campo de não só ter a informação, mas de transformar essa informação em uma revelação, ao qual o próprio Jesus declara: não foi carne nem sangue que te revelou. Irmãos, o Senhor está nos chamando para nós sairmos do campo da informação e vivermos uma dimensão de campo de revelação, de viver o sobrenatural do Senhor. Aleluia. Irmãos, essa semana, eu acredito que eu compartilhei com a Sara um testemunho que eu ouvi lá na Fiat, que eu fiquei maravilhado de coisas simples que o Senhor faz, mas que são grandes demais. Um trabalhador, um companheiro de trabalho lá, ouviu uma palavra da Fiat falando a respeito do poder da palavra. E ele foi para casa, estava chovendo muito nesse dia. Esses dias deu uma chuva aí que, nossa Deus, chega de galpão e ia descer abaixo. Só que esse senhor, esse companheiro de trabalho, mora ele e a filha dele. A esposa dele, parece que eles são separados, não mora com eles. E a filha dele estava para a casa da mãe. E aí quando ele chegou lá, estava chovendo muito, ele ficou debaixo da marquise assim. Quando ele procurou a chave, cadê a chave? Não estava com a chave. E a filha tinha ido para a casa da mãe. E aí ele foi e falou assim: Senhor Jesus, o que eu vou fazer agora? Essa chuva forte desse jeito, e eu aqui debaixo dessa marquise, me ajuda, Senhor, o que eu vou fazer? E ele disse que usou essas palavras: eu não tenho tanta fé como o ministrante da palavra lá da célula não, mas eu acredito na palavra do Senhor, me ajuda, me ajuda. Irmãos, ele disse que ele olhou para a enxurrada que estava passando assim, ele viu algo brilhando lá, e aí imediatamente ele viu aquele negócio brilhando, e falou assim: com o Espírito Santo falou com ele: pega a chave, pega a chave. Ele foi lá e pegou a chave, irmãos, e aí o Espírito Santo falou com ele: abre o portão e entra. Ele disse que pegou a chave, irmãos, colocou no portão da casa dele, abriu e entrou para dentro, maravilhado com aquilo. Aleluia. E aí ele disse que depois, no outro dia de manhã, já tinha parado de chover e tudo. Ele pegou a chave de novo, irmãos, e colocou lá no portão. Ele está tentando abrir o portão. Ele falou que não abria o portão, que o portão não abria de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus que Ele faz o sobrenatural acontecer na minha vida e na sua vida, quando nós pegamos a informação e cremos nela de tal maneira que ela se torna uma revelação do Senhor. Irmãos, eu poderia falar de muitos homens que estavam com olhos fechados e que receberam uma palavra da parte de Deus e que os seus olhos se abriram e eles viram coisas maravilhosas. Quantos aqui se lembram do servo de Eliseu que colocou a cabeça para fora e viu a cidade toda cercada? E a Bíblia diz que ele vai até Eliseu e fala assim: olha, nós estamos cercados, nós vamos perecer. E Eliseu fala para Deus: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja que mais são os que estão conosco do que os que estão
são como eles. Quando ele coloca a cabeça para fora, meu irmão, ele vê cavalos e cavaleiros. Irmãos, nós servimos a um Deus que é o Deus do sobrenatural. Deus só precisa pegar o que nós estamos vivendo de maneira monótona, de maneira natural demais, e fazer com que nós de fato entremos numa dimensão de que os nossos olhos se abram. Nós precisamos pegar as Escrituras e falar assim: Senhor, eu creio de todo o meu coração. Eu creio, e se eu não creio, me faça crer. Se eu não creio, me faça crer. Eu quero encerrar com um testemunho que para mim também é pequeno, mas é maravilhoso, irmãos, para mim. Esses dias, eu e a Sara, a gente estava conversando a respeito do enxoval da área que tem que ser feito. Irmãos, tem sido dias que cada vez mais o Senhor ele tem me ensinado a usar a fé. Eu acho que, confessar para os irmãos aqui, eu acho que no decorrer da caminhada a gente vai se acostumando com algumas coisas, e eu acho que eu estava perdendo aos poucos algo que eu sempre tive muito, que era fé. E aí as circunstâncias pareciam que elas queriam me oprimir de uma maneira tão grande que a minha fé parece que ela continuava ali, mas estava enfraquecendo. E aí eu falei com o Senhor: Senhor, me ajuda, porque é o Senhor que nos ajuda. E aí eu e a Sara estávamos conversando a respeito do enxoval da área que tem que ser feito, e tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, sabe? E eu fui e falei com a Sara assim: Sara, eu entendo que a gente tem que fazer, que a gente precisa tomar atitudes, que a gente não pode ficar sentado esperando as coisas acontecerem, mas vamos ter um pouco de calma, que o Senhor ele vai nos alcançar, que o Senhor ele vai, não falei com essas palavras, mas eu falei assim, que o Senhor vai nos abençoar. E aí, irmãos, beleza, passou uns 2 ou 3 dias, não sei exato. Sei que a Sara foi deixar o Antônio na escola, e a diretora de lá, no exato momento, irmãos, eu falo que não existe coincidência, existe Jesuscidência. Jesus ele promove os encontros, ele promove as situações. E aí a Sara foi deixar o Antônio na escola, e quando ela estava deixando o Antônio na escola, chegou um pai e falou assim com a diretora: nossa, eu tenho uma outra sacola de roupas lá para poder trazer para doar e tal, depois eu vou trazer para você. E aí depois assim que ele saiu, a diretora falou com a Sara assim: nossa, pai trouxe uma sacola de roupas já, você não se importa de roupas usadas não e tal, você quer dar uma olhada, você quer levar? Irmãos, ela abençoou a Sara com uma sacola de roupas. E aí eu brinquei até com a Sara que nós olhando as roupas lá, tinha algumas roupas de marca lá, né? E há pouco tempo eu e a Sara, a gente ia no shopping olhar, e aí eu até brinquei com a Sara: nossa, quatro roupinhas lá, 4 bolas lá, R$200, irmão. Eu falei assim: Jesus amado. Mas é de marca, mas R$200, mano. Eu falei assim: Jesus, um pedaço de pano assim. Aí nós fomos embora para casa e não compramos não. Graças a Deus, né? Aí a Sara olhando as roupinhas lá, ela: nossa, amor, você acredita que vê até a roupa da carta? Isso aqui não é carta. Irmãos, o meu coração se encheu de alegria não por causa das roupas em si apenas, mas por mais uma vez ver que existe um Deus que cuida de nós, que existe um Deus que daquilo que é importante para nós é importante para Ele também, e Ele demonstra isso na nossa vida, cuidando de nós. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos: que se você em algum momento estiver pensando assim, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não está lembrando de mim, irmãos, o Senhor já te deu. É muito melhor do que uma pilha de roupas para criança. O que o Senhor te deu é muito melhor do que uma casa, é muito melhor do que um carro, é muito melhor do que um emprego. O que o Senhor te deu já é um lugar na eternidade, é um lugar que Ele está dizendo para nós. E aí eu paro aqui, porque senão eu vou ficar falando aqui até amanhã. Mas um lugar que Ele te deu
Eu fiquei maravilhado quando eu li aqui a respeito da igreja de Laodiceia, que aparentemente começa uma igreja que não dá prazer nenhum para Deus, uma igreja que não dá alegria nenhuma para Deus, mas ele diz assim: olha, se arrepende, seja pois zeloso, que eu vou te dar um lugar para se assentar no trono. Irmãos, melhor do que se sentar no trono, igual os discípulos pediram para Jesus, a mãe dos discípulos pediu, deixa-me se assentar à direita ou à esquerda. Melhor do que isso, Jesus está dizendo: eu vou deixar você se assentar comigo. Irmãos, quem foi que recebeu o nome que está acima de todo nome? Jesus. Quem foi que sob ele estão todos subordinados? Jesus. E ele está dizendo: eu não vou te colocar à direita, eu não vou te colocar à esquerda, eu não vou te colocar em nenhum lugar diferente, não. Eu vou te colocar para sentar comigo. Irmãos, eu vou te deixar essa missão. Você ir para casa pensando nisso. Jesus está te convidando a se sentar com ele. O sofrimento daqui é passageiro. A Bíblia fala que as nossas leves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E ele nessa noite está te convidando: se assenta comigo. Ele está te dizendo nessa noite: se tem algo que você precisa se arrepender, você precisa deixar, eu estou te dando a oportunidade nessa noite. Ele está dizendo: vamos começar de novo? Ou melhor, vamos começar de onde paramos. Quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar. E a minha oração para você nessa noite, para mim nessa noite, é que os nossos olhos se abram. Os nossos olhos se abram para ver o precioso. Os nossos olhos se abrem para ver que o que nós mais necessitávamos, nós já recebemos, que é Cristo Jesus. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque no caminho de Emaús eu estava, porque no caminho de Emaús nós estávamos, em algum momento da nossa vida, andando sem reconhecer o Senhor Jesus, ouvindo a tua palavra, estando perto de ti, mas sem reconhecer. E o pior de tudo, Jesus, estando longe do propósito, estando longe da missão. Mas quando os nossos olhos se abriram, nós corremos de volta para o lugar que devemos estar. Quando os nossos olhos se abrem, oh aleluia, Jesus, nós voltamos para o centro da tua vontade. Quando os nossos olhos se abrem, nós conseguimos enxergar o caminho que temos que caminhar. Que nessa noite, ó Pai, o Senhor Jesus ilumine o nosso entendimento, como a tua palavra diz. Que nessa noite o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver. Assim como o salmista Davi declarou que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, que o Senhor seja para nós essa luz a iluminar. Que as áreas da nossa vida que ainda existem trevas ou lugares para serem iluminados, que assim seja. Que o Senhor ilumine, que o Senhor nos faça conhecer o Senhor de uma maneira não apenas no campo da informação, mas no campo da revelação, no campo de não somente ver o reino, mas de entrar pelo reino. Que seja como o Senhor declarou ali através de João, dizendo: olha, que aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino. Nós não queremos apenas ver o reino acontecendo, nós queremos ser participantes do reino. Nós queremos cumprir a missão do reino. E nesta noite eu peço ao Senhor: derrama sobre nós a unção que vem do Senhor. Derrama sobre nós a unção que vem do Senhor para cumprirmos o
parar, Senhor. Cantamos nessa noite, ó Pai. Louvamos nessa noite, entregamos ofertas no Teu altar e escutamos a Tua palavra. Agora, Senhor, olha para nós, olha para dentro de nós, olha para dentro de nós e nos faz sair daqui, oh Deus, com os nossos olhos abertos. Bequere calabassuriere baixere baixo, niquere bacalabassuriande que amandore de calarabaxê. Oh Deus, eu profetizo que nenhuma cegueira permanecerá em nós, mas que os nossos olhos se abram, oh Deus, para ver, ouvir e entender o propósito eterno do Senhor para cada um de nós, em